Devocional diário, série Não Despreze o Chamado de Deus, segundo episódio. Meu irmão e minha irmã, iniciamos ontem aqui no canal da Bíblia JFA Offline uma nova série de estudos devocionais diários com o tema Não Despreze o Chamado de Deus. Falamos ontem sobre qual a sua vocação. Passamos rapidamente pelo texto de 2 Timóteo capítulo 1:9, entendendo um pouquinho, relembrando o que significa vocação, que quer dizer chamado. Vimos quem nos chamou, falamos um pouquinho sobre a esperança da nossa vocação, quantas vezes essa palavra aparece na Bíblia, que não depende de sabedoria humana, a importância de cumprir o nosso chamado, que fomos eleitos por Deus para cumprir um chamado. Falamos sobre o fato de cada um ter uma vocação. Tivemos algumas conclusões e hoje, no segundo episódio, vamos iniciar uma viagem pelas Escrituras, sempre pelas Sagradas Escrituras, vendo vários exemplos de pessoas, homens e mulheres que receberam um chamado de Deus, uma vocação, uma eleição, foram convidados para e refutaram, não atenderam, não cumpriram, desistiram, como dizem por aí popularmente, deram para trás. Pessoas que não atenderam ao seu chamado. Aliás, essa é a ênfase dessa série. O perigo, o risco de não cumprirmos, de não atendermos ao chamado de Deus para as nossas vidas. Nós vamos ver nos próximos episódios dessa série, pelo menos até o 4º episódio, vários exemplos das pessoas que, tendo recebido uma eleição, renunciaram ao seu mandato, sendo que quem os elegeu para aquele cargo, para aquela função, para aquela tarefa, para aquela missão, para aquela jornada, foi nada menos, nada mais que o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo. Só que não se trata só de uma escolha. Isso traz consigo um perigo. E é isso que eu quero explorar contigo, na essência desse assunto que estamos estudando nessa série, Não Despreze o Chamado de Deus. Vamos juntos então relembrar pessoas que não atenderam ao seu chamado. Eu não poderia começar se não fosse por Adão. O texto de Gênesis 1, do 28 ao 30, fala do chamado tão magnífico, tão brilhante desse homem que foi eleito para dominar, reinar, multiplicar, frutificar, dar nome a todas as espécies de animais, a todos os seres viventes, a tudo aquilo que estivesse no céu, na terra, no fundo do mar. Ele poderia dar o nome que ele quisesse a tudo, e havia uma inteligência tão magnífica ali, um ser criado à imagem e semelhança de Deus, alguém que tivesse o QI 100%. Quando você passeia por um zoológico nas grandes capitais e tem lá a plaquinha com o nome daquele animal que tem ali naquele recinto, e tem o nome científico dele, quando você começa a perceber, olhar, analisar, tem tudo a ver com aquele bichinho. Imagina só a inteligência de alguém para poder cumprir essa tarefa, para poder sujeitar a terra, dominar sobre todos os seres, para poder frutificar, multiplicar. Ele falava com Deus toda a tarde, na viração do dia. Ele sujeitaria todo ser, todo animal. Você já pensou que chamado tão magnífico, tão brilhante, tão gigante? No entanto, ele quis outra coisa. Ele foi enganado por Satanás através da serpente, que seduz sua esposa, e ele aceita. A decisão final foi do Adão. Ele cedeu à tentação de ser igual, entre aspas, a Deus. Ganhou como resultado a morte espiritual, foi expulso do Éden. Que prejuízo, que desastre! E o fato de Adão ter tomado essa decisão desastrosa fez introduzir o pecado na humanidade. O pecado gerou a morte, e ele foi expulso da presença de Deus. E esse pecado vem sendo transmitido como que pela genética do ser humano, de geração após geração. Um primeiro Adão que, tendo tudo para dar certo, dá errado. Vamos lembrar ainda de outra pessoa, Sansão, na época em que o povo de Deus era governado por juízes.
Ele foi chamado para ser um juiz do povo de Deus, para proteger, para livrar, um nazireu, um camarada separado desde o ventre, especial, tinha que cumprir algumas regras, ele era separado. E para cumprir o seu chamado, a sua vocação, Deus deu a ele um dom especial. Lembra no episódio anterior que falamos de dons e talentos? Os talentos que têm a ver com a nossa formação, história, ambiente que fomos formados, aquilo que aprendemos, educação. E falamos também dos dons que vêm do Espírito Santo. Deus deu um dom para que o Sansão conseguisse cumprir o seu chamado, a sua vocação. E o dom dele era a força. Tamanha importância do seu chamado. A Bíblia diz que em determinada ocasião amarraram ele em cordas novas num penhasco, 2 delas, e ele as arrebentou como alguém arrebenta um fio de cabelo. Fala que ele matou 1000 homens com a queixada de um animal morto. Ele apanhou 300 raposas. Meu irmão, minha irmã, se você é alguém do campo, da área rural, das matas, das florestas, já viu uma raposa, sabe o quanto é difícil pegar uma? Ele pegou 300 e pôs fogo nesses animaizinhos que correu e soltou pela seara dos filisteus e destruiu a sua seara. Ele em outra ocasião foi amarrado por 7 cordas e as desfez como quem desfaz uma linha fina. E ainda a Bíblia diz que num ato derradeiro, depois de toda a história dele acontecer, ele vai e empurra num último input de força, lampejo, no resquício do seu dom, do seu talento, depois do pecado, do seu arrependimento, ele empurra as colunas do templo e aquilo desmorona sobre todos que estavam debaixo dele. E tantas outras histórias narradas no livro de Juízes, no capítulo 13. E ele abre mão de toda essa condição de protetor, de juiz, de condutor do povo de Deus. Abre mão de tudo isso por um pouco de prazer, sexo, bebida forte, Dalila. Revela seu segredo a ela e morre cego e fraco. Nós começamos aqui nesse 2º episódio falando de pessoas que não atenderam ao seu chamado. Lembra ainda do caso de Salomão, que tinha uma vocação associada à sabedoria, a riquezas, a reino. Ele edificou cidades, ele construiu templos. Ele foi o homem mais sábio da sua época que havia existido. E ele renuncia a tudo isso pelos prazeres. Ele teve 400 esposas e 600 concubinas. Meu irmão e minha irmã, pessoas que não atenderam ao seu chamado. Nesse 2º episódio, começamos a penetrar nesse tema, na essência do tema dessa série, que é o perigo de não cumprirmos a nossa vocação. Eu encontro você amanhã no 3º episódio dessa série. Até lá, Deus te abençoe.